Tá de novo. Começou. Então, tranquilo. Vou colocar o material para a gente já começar, para que vocês também sejam liberados daqui a pouco, não fiquem até muito tarde. Como eu comentei, hoje a gente vai falar um pouquinho do passado, né? Puxar o passado até o presente, para que fique mais claro por que a gente tem uma situação como a gente tem hoje. Qualquer coisa, não esqueçam, qualquer dúvida, só chamar. Tá aparecendo para vocês? Sim. Aparece? Beleza. Então a gente vai ver um histórico, né? Vamos voltar um pouquinho para o passado para a gente ver como que as coisas funcionavam. Então vamos voltar lá para 1971. Ninguém aqui, só eu, tinha nascido. A gente tinha uma situação no país que era mais ou menos o seguinte. Existia algo semelhante ao que a gente tem hoje em relação ao medicamento. Existia uma preocupação do governo em relação ao medicamento, comprar medicamento, distribuir medicamento, só que era uma coisa muito simples e muito deficiente, mas era já uma tentativa, né, de conseguir abastecer o Brasil inteiro, né, que era um Brasil bem diferente do Brasil que a gente tem hoje. Então, conseguia abastecer todos os lugares com medicamento, todos os postos de saúde, todos os hospitais públicos e tudo mais. Então, o que a gente tinha nessa época? A gente tinha vamos dizer assim, uma instituição, né, chamada de CEME, que é a Central de Medicamentos, é a sigla de Central de Medicamentos. Eu vou parar um pouquinho porque chegou alguém aí, vou abrir a porta. Cadê a pessoa? Bom, enfim. Essa instituição, então, ela centralizava tudo que estava ligado com os medicamentos, né, no setor público para abastecer todos os cantos do país de medicamento. Então, essa central de medicamento, além de comprar medicamentos, ela acabava por ter algumas indústrias, né, manter algumas indústrias governamentais que fabricavam também alguns medicamentos. Então, para conseguir abastecer todo o posto de saúde, aquele posto de saúde lá no norte do país, um lugar que o acesso é só por barco, com outro posto de saúde lá no sul do país, quase divisa com a Argentina, divisa com o Uruguai, né? Então a gente tinha nessa época essa central de medicamentos. Então o que eles faziam basicamente? Mantinham essas indústrias então fabricavam os medicamentos mais comuns que eram utilizados em todos os pontos do país. Então, para aquelas doenças comuns. Então, por exemplo, que eu me lembro, assim, da central de medicamentos, existiam ácido acetilsalicílico, né, aspirina, adulto, infantil, tinha uma loção de benzoato de benzila, que era utilizada para sarna, shampoo para piolho, então coisas assim, medicamentos assim que tinham demanda no país inteiro. Então, no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, todo lugar existe sarna, em todo lugar existe dor de cabeça, alguns medicamentos para algumas doenças, como hipertensão, diabetes. Alguns medicamentos mais simples eram produzidos pelo próprio país, então, nas indústrias que o próprio governo mantinha. E o que não era produzido, o governo comprava e fazia um processo de armazenamento e distribuição para todo o país e centralizava tudo isso
em uma região só. Então, o que a gente tinha era uma central de medicamentos que centralizava tudo isso, mantinha essas indústrias e o que não era produzido por essas próprias indústrias era comprado, centralizado e distribuído. Só que esse sistema de centralização e distribuição era uma coisa, digamos assim, um pouco rudimentar, porque imaginem uma centralização, por exemplo, em São Paulo, de todos os medicamentos, e de repente alguns medicamentos que eram comprados vinham lá do norte do país. Então, uma fábrica de medicamentos lá do norte mandava para o sudeste, né, para São Paulo, ali era armazenado, e esse medicamento era, então, distribuído, inclusive lá para o norte, aonde ele era produzido. Então, era uma coisa um pouco rústica, porque não tinha, muita coisa não tinha muito sentido. Chegou mais alguém, deixa eu tentar abrir lá. Mas era o que a gente tinha naquela época, a gente tinha uma situação muito diferente também. A gente não tinha um sistema de transportes que a gente tem hoje, não que seja muito bom, mas não era era menos moderno, vamos dizer assim, porque o nosso sistema de transporte não é um sistema moderno, né? Mas, então, a gente tinha menos estradas, a gente tinha menos rodovias, e para desafogar e distribuir tudo isso, era bastante complicado, bastante complexo. Mas era o que a gente tinha. E a gente tinha também uma outra situação que mais da metade da população não vivia nas cidades. Então, nessa época, mais de 50% vivia no campo, né, ou em pequenas vilas, ou em pequenas cidades, que muitas vezes não se tinha um acesso muito bom. E então era muito difícil fazer essa distribuição dos medicamentos, fazer esses medicamentos chegarem lá nas unidades de saúde, em cada uma daquelas cidades, em cada uma das regiões. Porém, era o sistema possível para a época, e é o sistema que basicamente deu origem ao sistema que a gente chama de assistência farmacêutica hoje, que é um sistema muito mais complexo e muito melhor, né, em relação a esse sistema anterior. Mas ele foi o precursor, né? Então, tem toda essa questão de ter sido precursor. Então, geralmente, quando uma coisa é criada, até que ela realmente funcione direitinho, funcione perfeitamente, leva algum tempo, né? Se não tivesse sido tomada essa iniciativa nessa época, talvez a gente tivesse ainda muito atrasado em relação ao que a gente chama de assistência farmacêutica hoje. Então, basicamente, é isso que a gente tinha lá em 1971, lá no começo dos anos 70. A gente tinha uma outra situação também. A gente tinha um sistema de saúde que não se chamava SUS, a gente tinha um sistema de saúde chamado de INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que era algo semelhante ao que a gente tem hoje, SUS, né? Então, seria o órgão do governo, seria uma instituição, né, ligada ao Ministério da Saúde, na verdade, que ela era responsável por fazer o atendimento que a gente tem hoje pelo SUS, dentro, claro, da realidade da época. Então, as pessoas, quando ficavam doentes, elas podiam ir a uma sede do INPS, podiam ir a um posto de saúde, elas eram atendidas, elas eram muito bem atendidas, e todos os recursos possíveis naquela época eram mobilizados para melhorar a saúde da pessoa. A gente tinha, desculpe, uma situação diferente, né? Mais uma vez, lembrando isso, a gente tinha uma situação diferente, a gente tinha uma população muito menor,
E esse sistema de atendimento, de seguridade, era um sistema que era muito restritivo, porém, ele era muito bom para quem tinha acesso. Então, por que eu digo que é restritivo? Porque esse sistema público de saúde, ele era oferecido para a população que tinha algo em comum. Qual que era esse algo em comum? Era um sistema de saúde, então, que era voltado e atendia as pessoas que tinham carteira assinada e que recolhiam impostos relacionados à saúde, INSS, ISS, alguma coisa assim do gênero que eu nunca sei. Mas, então, esse sistema de saúde pública era voltado só para quem tinha carteira assinada. Então, eu tenho carteira assinada, então eu vou até um posto do INPS, eles me atendem, me encaminham para um hospital, se for necessário, me encaminham para uma cirurgia, se for necessário, eu tenho todos os recursos. Mas por quê? Porque eu sou um trabalhador que tem carteira assinada e que paga imposto, esse imposto de saúde. Se vocês derem uma olhada nisso aqui, isso aqui era a carteirinha que cada uma das pessoas que era segurada pelo INPS tinham. Então, elas tinham que guardar essa carteirinha e quando elas iam fazer uma consulta, um exame, alguma coisa, elas precisavam levar essa carteirinha. Se vocês olharem aqui, este item, deixa eu pegar o apontador aqui. Então, se vocês olharem aqui, cada carteirinha tinha o número da carteira de trabalho da pessoa. Carteira de trabalho da pessoa, não sei o que é o S ali, mas é a carteira de trabalho, o número da carteira de trabalho. Então, só tinha direito quem tinha carteira de trabalho, ok? Então, o que a gente tinha? Um país que tinha metade da população morando no campo, as pessoas que trabalhavam no campo não tinham carteira assinada, então nas fazendas, nos sítios, os trabalhadores rurais não tinham acesso a esse serviço porque não se pagava esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho via carteira assinada, era tudo trabalho informal. Muita gente nas cidades também acabava trabalhando de forma não formal, né, na informalidade, como é o caso de funcionários domésticos. Então, muita gente acabava trabalhando na informalidade e acabavam não tendo, então, direito a esse serviço. Então, por isso que funcionava muito bem, porque quem recolhia impostos mantinha esse serviço. E a gente tinha um serviço muito bom, não existiam filas, não existiam demora para se fazer um exame, não existia demora para se fazer uma cirurgia. A coisa era muito rápida, porque era, não que fosse correto o fato de ser restritivo, mas então o dinheiro que era arrecadado, né, desses trabalhadores mantinha de forma suficiente o pagamento de médicos, de enfermeiros e tudo mais. E os próprios as próprias estruturas físicas, né? Porque o dinheiro vinha e abastecia ali esse sistema, e esse sistema rodava. Então, não tinha problema nenhum. Você não encontrava fila para, como a gente vê hoje, né? Fila para um atendimento, fila para uma consulta, meses para você conseguir uma consulta, anos para você conseguir uma cirurgia. A gente não via. Era tudo muito imediato, porque era proporcional o dinheiro que entrava, né, com o que se fornecia de serviço. Pergunto para vocês, vocês acham que isso era um sistema certo e justo ou não? Não. Por que não?
Porque nem todos tinham oportunidade de trabalhar. Exatamente. Não só de trabalhar, mas tinha muita gente que não tinha carteira assinada porque não tinha possibilidade, porque não se fazia isso, né? Então, o trabalhador do campo nem se cogitava assinar uma carteira para um trabalhador do campo, porque era assim que a coisa acontecia. Uma colaboradora doméstica, você não via nenhuma. Às vezes trabalhava por anos e anos na casa de uma mesma pessoa, mas você não via nunca alguém assinar uma carteira. Era, digamos assim, a regra da época, né? Daí, com o passar do tempo, começaram a perceber que isso não era justo. Então, muita gente não era assistida, muita gente não tinha esses recursos. E acabavam, quando conseguiam algum tipo de atendimento, acabavam conseguindo algum tipo de atendimento de entidades filantrópicas. Então, alguns hospitais, como Santa Casa, as Santa Casas do Brasil inteiro, né? Elas tinham, elas mobilizavam um pouco do recurso que elas arrecadavam, muitas vezes, de doações, empresas que doavam, até do próprio governo mesmo. Então, elas mobilizavam uma parte desse dinheiro que elas arrecadavam para atender esses desassistidos, né? Esses que não tinham direito, então, ao benefício público. Então, muitas vezes, as pessoas que não tinham esse direito, elas iam lá para a Santa Casa, daí sim, né, acabava formando filas, muitas vezes, para um atendimento, filas para um procedimento, porque as próprias Santa Casas também não tinham tanto recurso assim que elas pudessem atender de imediato, né? Então, era uma situação bastante complexa. Professor, mas hoje em dia é mais ou menos da mesma forma, com outro formato, mas é mais ou menos da mesma forma. Quem pode mais chora menos, né? Mas eu vou te explicar um pouquinho, não que seja eu vá dar uma... Me fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. Não que seja uma justificativa, mas vocês vão ver que tem um porquê, tá? Tem um porquê. Então, pense o seguinte, era assim que funcionava, então quem ia lá e contribuía com seus impostos, né, retirados lá do seu pagamento, da sua, né, do seu trabalho, tinham lá direito e tinham, então, uma coisa legal, né? E legal mesmo, eu lembro, eu sou um pouco mais antigo do que isso aí, deixa eu ver se tem a data aqui, novembro de 84. Então, eu já era adulto, eu lembro disso. Eu lembro que não existia fila, as pessoas não reclamavam que o INPS depois passou a INAMPS, não reclamavam que tinha fila, que não tinha atendimento, o atendimento era deficitário, porque tinha essa questão, né? Entra dinheiro, esse dinheiro é suficiente para manter essa estrutura toda funcionando perfeitamente. Muito bem, e isso aconteceu até 1988. 1988 foi um marco. Por quê? Constituição Federal foi promulgada, né, a Constituição de 88, que é a que está vigente até hoje. E nessa Constituição, alguns artigos fizeram uma mudança bastante grande nessa área da saúde. E o que esses artigos falavam, então? Então, primeiro, saúde como direito social. Saúde como direito social, isso quer dizer o quê? Que a saúde tem que ser para todos, de forma igual. Tá? Então, a partir desse momento da promulgação da Constituição Federal, não podia mais ter essa separação, essa segregação entre quem era atendido pelo serviço público e quem não era atendido pelo serviço público. Por quê? Porque a Constituição falou que a saúde é um direito de todos, né?
e todos têm o mesmo direito, independentemente de classe social. Se eu fosse uma pessoa super rica e eu precisasse de um atendimento lá no posto de saúde, ninguém ia poder me negar. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse a mínima condição também, se eu chegasse lá no posto de saúde, ninguém poderia se negar a me atender. Se eu fosse um estrangeiro e estivesse aqui no Brasil e precisasse de um atendimento numa unidade de saúde, eles não poderiam me negar da mesma forma. Então, assim, a Constituição deixa isso muito claro. É um direito de todos, independente de qualquer coisa, um direito de todos. E essa mesma Constituição colocou essa responsabilidade dividida, porque essa responsabilidade, então, lá pela SEMI e tudo mais, ela era uma responsabilidade só do governo federal. Então, o governo federal centralizava tudo. Eles que compravam, eles que distribuíam, e eles que mandavam para os diversos lugares do país. Aí, com a Constituição, veio essas questões. Então, direito de todos, né? E a competência deixa de ser só do governo federal e vai ser dividida em partes entre o governo federal, a União, né? Entre os estados e os municípios. E, claro, o Distrito Federal, que não é um estado, não é algo à parte, né? Então, essa responsabilidade de saúde para todo mundo deixou de ser uma coisa só do governo federal e passou a ser a responsabilidade dividida entre Estado, governo federal, governo estadual e governo municipal. Porque começaram a perceber o seguinte: governo federal centralizando tudo, não tinha noção do que acontecia em cada um dos municípios do país. Então, o que acontece, por exemplo, no município lá no oeste do Paraná, não é necessariamente a mesma coisa que acontece no município lá no leste do Pará. Por quê? Porque existem condições diferentes, né, para cada município, existem até as próprias condições climáticas, né? Aqui a gente tem, não me lembro mais, mas eu acho que lá para cima é mais floresta tropical, aqui já é mais, nem sei o que é aqui, mas são condições diferentes, então até as próprias doenças são diferentes, enquanto aqui a gente tem algumas doenças que obviamente são comuns para o país inteiro, tem algumas doenças que são exclusivas e específicas de cada local, né, de cada região e tudo mais. Então achou-se por bem que o governo tinha que ter uma responsabilidade, sim, geral, né? Então, digamos assim, para as doenças gerais que acontecem em todo o país da mesma forma, então, hipertensão, todo mundo, né, independente de morar no norte, no sul, no leste, no oeste, ou até fora do país, né, hipertensão existe em todo lugar, né, porém, malária não é em todo lugar que existe, dengue não é em todo lugar que existe, algumas doenças específicas são específicas de certas regiões, então nada mais justo do que passar esse, entre aspas, fardo, né, dessas doenças e desses problemas específicos para os estados, e os estados, né, quando perceberem que é um problema muito específico para alguns municípios, passar isso para aqueles municípios que têm esse problema. Não adianta querer sobrecarregar um município que não tem um determinado problema, né, só porque o outro que está dentro do mesmo estado tem. Então, a partir daí, a Constituição deixou isso muito claro e, de uma certa forma, melhorou muito essa questão da assistência farmacêutica, que ainda não está existindo da forma que a gente tem em 88, mas já estão vendo, né, que ela tem que ser mudada, tem que ser alterada para que se adapte a esse novo formato. Então, a partir daí a gente teve um problema
no nosso sistema de saúde. Deixa eu só passar para vocês a frase que fala sobre a questão do direito e do dever. Então, lá dentro da Constituição tem o artigo que fala o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, deixa muito claro que a responsabilidade é do Estado, né? A saúde é uma responsabilidade do Estado, é direito de todos, e esse direito é igual a todos. O acesso tem que ser igual para todas as pessoas, e todas as pessoas têm que poder, né, usufruir disso. E não se fala nada de questão mais de, então, segregar aqueles que não recolhem imposto, nada disso. Passa a ser algo universal. E todos os serviços, fica muito claro que são todos os serviços. O governo tem, então, que trabalhar com políticas sociais e econômicas, ou seja, políticas que, obviamente, que envolvam dinheiro, né? Ou seja, tenho que botar a mão no bolso para investir, né? E também o governo tem que garantir essas políticas sociais, ou seja, a própria inclusão, né? E fazer as coisas para que sejam voltadas para as populações. Então, hoje a gente tem programas até, como alguns programas dentro desse universo, como o programa para parar de fumar. Então, que é um público mais específico que isso, né? Então, as pessoas que fumam e que querem parar de fumar, se elas quiserem, elas têm um programa gratuito que elas podem fazer. Então, assim, tem políticas sociais que envolvem todo tipo de problema, seja ele de saúde ou mesmo de questões sociais. Então, aqui fica muito claro isso. Dentro da Constituição fica claro que qualquer pessoa tem direito à saúde, né? Ou seja, qualquer pessoa, a partir desse momento, em 1988, que não tinha esse direito até então, passa a ter. E o que aconteceu? Todas as pessoas que não tinham direito começaram a usufruir. Agora, vocês imaginem um sistema que está funcionando direitinho, que do dia para a noite, né, e atendia lá uma certa população, digamos lá que fossem 20% da população, né, atendiam, né, tranquilo, esse sistema já estava acostumado a atender essa parte da população, do dia para a noite, de 20% ter que passar a atender 100%. Com o mesmo dinheiro, né, com o mesmo, digamos, a mesma arrecadação, com as mesmas estruturas físicas e com os mesmos recursos humanos. Porque foi assim que aconteceu, do dia para a noite, as pessoas que não tinham direito descobriram que elas passaram a ter direito e elas foram lá usufruir do seu direito. Então, muita gente, principalmente no começo, muita gente, né, que já estava doente, que não tinha para onde ir, começou a utilizar. Então, imaginem o caos que foi no começo, porque não foi uma coisa assim, então tá, então a Constituição fala isso, então vamos estruturar novamente o sistema de saúde, vamos aumentar o número de espaços físicos para atender essas pessoas, vamos aumentar o número de equipamentos, vamos aumentar o número de médicos, de enfermeiros e tudo mais. Não, a coisa simplesmente foi assim, ó. Agora vocês todos podem, fiquem à vontade para usufruir. E daí virou um caos. E as filas começaram a acontecer, a deterioração de equipamentos começou a acontecer, a falta de
de materiais começou a acontecer, e daí que o governo foi começar a se estruturar para ver de onde tiraria dinheiro para trazer melhorias, de onde tiraria dinheiro para tudo, o que seria, a partir dali, então, de responsabilidade do governo estadual, o que seria de responsabilidade do governo federal, para jogar também um pouco a bola para os outros participantes, né? Então, teve realmente, a gente viveu num momento de caos. E esse momento de caos começou a ser começaram a tentar diminuir todo esse caos, né, a partir do momento que conseguiram mobilizar dinheiro. Então, a coisa demorou para, digamos assim, para o governo conseguir acordar e tomar algum tipo de iniciativa. Então, uma coisa que vocês vão perceber sempre que nos governos, né, a coisa não acontece do dia para a noite. Então, vocês vão ver que a gente vai falar mais alguma coisa de períodos de tempo, vocês vão ver que para mudar uma situação não é do dia para a noite. Às vezes precisam meses, às vezes precisam anos, dependendo do tipo de coisa. Por exemplo, precisa de recurso financeiro, então tem que passar por um projeto de lei, tem que passar por Senado, tem que passar por Congresso, tem que ser aprovado, depois tem que... são meses ou anos para a coisa acontecer. Então, esse caos aconteceu praticamente do dia para a noite, mas a resolução desse problema, ela começou e, né, eu acho que para normalizar vai demorar muito tempo ainda. Então, a gente está vendo uma normalização, uma melhoria, não dá para dizer que não seja uma melhoria, mas ela é muito lenta, porque depende de muita burocracia, e infelizmente a gente depende também da boa vontade de governos, e infelizmente a gente depende do dinheiro que sobra dos desvios e dos roubos que infelizmente acontecem. Então, a coisa se transformou, né, a coisa, entre aspas, degringolou, e está sendo consertada. Isso já temos aí alguns, mais de 20 anos, e eu acredito que demore aí mais uns 30, 40 anos para que a gente volte a um momento um pouco mais normal. Eu não sei quem que tinha perguntado dessa questão de ser justo ou não ser justo, mas basicamente é isso que aconteceu. Então a gente teve uma situação onde umas pessoas só podiam, tinham esse direito, e de repente todo mundo passou a ter direito. Então imagine o caos que o sistema como um todo se passou, né, e se tornou todo um caos, porque não tinha como absorver toda aquela demanda que passou a existir depois de um determinado momento. Ficou claro para vocês essa questão do porquê do nosso sistema de saúde existir tanta reclamação? Claro que não é só isso, né? Pode falar, Thalita. Não, sim, só respondendo ao senhor aqui, para mim ficou claro. Ah, tá. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso sistema de saúde é um dos sistemas de saúde, não é em todo lugar que a gente tem, não é no mundo inteiro que a gente tem. Alguns países têm um sistema de saúde onde o governo, né, tem esse assistencialismo para a população. O nosso sistema de saúde é o melhor que tem no mundo. Só que isso é o que a gente sempre fala, na teoria, porque na prática ainda não conseguiram atingir toda a potencialidade que o sistema tem. Mas ele é o melhor do mundo. Não tem outro no mundo que seja tão bom e que, né, quando a coisa realmente funciona. Então, na teoria, é o melhor do mundo. Na prática, não. Na prática, a gente sabe que tem locais que prestam um atendimento melhor, mas o nosso, se fosse implementado 100% e tivesse recursos como deveria ter,
seria o melhor do mundo, com certeza. Prof. Oi. Então, eu vou dar a minha opinião, porque assim, eu faço estágio na farmácia especial, que é a farmácia de alto custo. Que né? é maravilhosa. Nossa, professor, é excelente. Eu acho, assim, um exemplo, assim, perfeito de que quando a coisa realmente estivesse funcionando, vai ser, assim, coisa de melhor que primeiro mundo. Mas pode falar. Então, assim, é isso que eu ia falar. Assim, a questão é a burocracia e a política que atrapalha. Uhum. Tá? Porque, assim, agora que já faz 2 anos que eu tô ali. Então, eu pude ver muita coisa. Eu escuto muito o lado do povo, né? E eu vejo os funcionários trabalhando, desde o atendente do guichê até a chefe, o diretor do setor farmacêutico do município, que também cuida ali. Porque aqui em São José, assim, os medicamentos vêm do Estado, mas toda a mão de obra, de trabalho, é do município. E, assim, o que acontece? Existe muita desinformação entre os setores município e Estado, porque, assim, daí o que acontece? E médicos também, porque as pessoas reclamam, eu tenho que vir 20 vezes para conseguir o medicamento, não sei o quê. Não é isso, é que quando ela vai naquele primeiro atendimento lá no postinho, lá no hospital, não informam para ela como é a parte burocrática. Aí já começa a raiva da pessoa quando ela chega ali na farmácia, porque ali, esse medicamento não é que nem na UBS. Você tem que comprovar a patologia, você tem que comprovar a necessidade. E assim, por exemplo, a quetiapina. É um exemplo que eu sempre dou lá para tentar colocar na cabeça dos pacientes. Ele é um medicamento que é para bipolaridade e esquizofrenia. Só que muitos médicos receitam para pacientes dormirem. Para pacientes dormirem, o governo não vai liberar. Mas os médicos mandam o pessoal lá com o termo, vai lá que eles dão. Então, assim, falta muita essa questão de ter lá na atenção primária uma informação melhor para o público, né, para os pacientes, e também, assim, a questão de liberação de medicamentos. Tem um medicamento que é muito procurado aqui em São José, que acho que o nome é Entresto. Não, eu tenho quase certeza que é esse. E ele é um medicamento que ele não é fornecido nem pelo Estado, nem pelo nosso município. Só que a procura é tão grande, está sendo prescrito tão grande, que o município, eles têm um conselho que eles colocam na Remume. Foi aprovado. Só que sabe quantos anos vai levar para ele chegar na mão da população de graça? 2 anos. Meu Deus do céu. 2 anos. Aí, assim, quem não tem condição... Quando chega uma pessoa lá desesperada, eu ainda informo eles que eles têm a parte... Eles podem pedir judicialmente, né? Medicamento. Eles nem sabem que existe esse mecanismo, essa terceira forma, né? Existe o medicamento que você pode tirar pelo município, pelo Estado, e a terceira forma é você fazer um pedido judicial. Então, falta muita informação para a população. Muita informação. Essa falta de informação é que, às vezes, faz a população achar que o SUS não funciona. E sabe o que eu acho? Isso é a opinião minha. Eu acho que o grande problema é que falta um conhecimento do todo. As pessoas, né, que trabalham, cada um conhece o seu local de trabalho, né, sabe o que é feito ali, mas ninguém tem algum tipo de treinamento para saber o que acontece em outros setores e assim por diante. Então, a coisa parece que é muito compartimentalizada, né? É tipo assim, esse aqui é meu quadrado, eu sei o que acontece aqui. Daqui para fora eu não sei mais o que acontece. E daí acaba tendo muito isso de as pessoas não saberem o que acontece, não saber como informar, às vezes informar errado, né? E eu acho que falta um pouco disso também. E claro, né? Falta um pouco menos de burocracia, quer dizer, falta ter menos burocracia, né? Porque infelizmente a burocracia mata muito o resultado final, né? Eu acho que para quem trabalha no setor assim de saúde público teria que conhecer o mecanismo completo. Sim, porque assim ajudaria muito a população e melhoraria muito esse índice de reclamação. Porque tem pessoas que compram medicamento tipo há 10 anos, de repente chega lá, nossa, agora que vocês começaram a liberar? Não, sempre teve. E infelizmente é muito comum isso acontecer, né? Infelizmente. Sim. Mas o sistema como um todo
ele é muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo. Claro, a gente tem todo esse problema, né, da burocracia, da politização da coisa. Isso acaba trazendo um atraso muito grande para que isso realmente venha funcionar perfeitamente. Então, falta, né, tirar essas coisas dessa engrenagem para que essa engrenagem funcione perfeitamente. Mas se isso fosse tirado, eu acho que melhoraria muito. Ricardo, ia falar alguma coisa? Sim, professor, eu queria até dar um exemplo positivo da nossa saúde. Em novembro do ano passado, eu tive Covid. Eu nunca precisei, nos meus 39 anos, de saúde nenhuma. Poucas vezes fui ao médico, né? O atendimento que eu tive no hospital do governo foi uma coisa assim que eu nunca esperava, porque eu só ouço falar, né? A gente fala mal, mas o atendimento que eu tive lá foi de primeiro mundo. Tanto que foi muito, muito, muito mal. Fiquei 15 dias na UTI. Não precisei ser entubado, nada, mas fiquei mal. Mas, puxa, foi muito bom de toda a equipe multidisciplinar, principalmente da equipe de enfermagem. A gente não pode só reclamar, a gente tem que visualizar também a parte boa, né? Não, com certeza. E eu acho, assim, que o grande problema que a gente tem, e que a gente vê muito na televisão, são governos, né, que acabam por, de alguma forma, usar o sistema público para desvio de dinheiro. A gente vê alguns estados, né, em situação pior e alguns estados em situação melhor. Por que será? Será que não tem a ver com quem está governando? Será que Rio de Janeiro só tem gente que desvia dinheiro e no Paraná ninguém desvia dinheiro? Porque a nossa saúde aqui é muito melhor do que a saúde de lá. Ou o que acontece? Né? Ou será que não sei, não se cuida direito da saúde da população no Rio de Janeiro porque não tem interesse? Ou o que é? É porque a gente vê muito essa questão de uma diferença muito grande em diferentes estados. Então tem muito a ver com quem está governando e quem está no entorno desse governo. E, infelizmente, isso é o que traz o maior problema para o nosso sistema de saúde. Tanto que vocês estão vendo, né, que tem alguns estados aqui no país que estão numa situação caótica com a Covid e outros estão bem tranquilos. Por quê? Por que no Amazonas teve toda aquela problemática? Será que é porque o povo lá é mais suscetível? Será que porque o povo lá não respeita as regras que foram impostas? Ou será que é porque o próprio sistema de saúde já vem há muito tempo em decadência, o dinheiro não chega, e quando chega, como a gente viu, no caso, não vou afirmar porque eu sou capaz de ser processado aqui, né, mas dizem, né, que quando a gente fala dizem, então eu não estou afirmando nada, mas que foi comprado equipamento com custo super alto, foi desviado dinheiro e um monte de coisa a mais. Será que tem alguma questão política aí? Ou será que é o povo que é o culpado? É o povo que é suscetível? É o povo que não se cuida? É o povo que é o responsável por isso? Eu não vejo como o povo sendo responsável. Eu vejo que existe um descaso maior com a população e com o sistema de saúde. Então, culpar o SUS, eu acho que não dá para a gente culpar, porque o sistema é bom. A gente tem que culpar quem está aí gerenciando os estados e os municípios que, infelizmente, a gente sabe que é por aí que o dinheiro escorre e não chega para atender a população, né? Infelizmente. Mas é isso, gente. Deixa eu voltar lá para que a gente possa continuar.
E quando vocês forem fazer os estágios de vocês no sistema de serviço público, vocês vão ver que o que o pessoal falou aqui é uma verdade. O sistema não é ruim, o sistema é muito bom. Infelizmente, o resultado não é bom porque as coisas acabam degringolando no meio do caminho. Senhor, para tirar uma dúvida, tempo de internamento vale como estágio ou não? No hospital? Não. Quanto tempo você ficou? 15 dias, já até Quantas horas deu? Não vai valer. Nesse momento não vai valer. Tá bom? Beleza. Bom, vamos lá. Então, o que aconteceu, né? A gente teve essa Constituição, teve toda essa problemática, Constituição 88, em 1990, 2 anos depois, né, foi estabelecida a Lei Orgânica da Saúde, ou seja, 2 anos depois que a Constituição foi promulgada, criou-se uma legislação específica para a saúde, falando, então, o que os serviços de saúde deveriam fazer, né? Então, falando de como seria que o serviço de saúde agiria no país como um todo. Então, isso 2 anos, isso foi rápido, né? Então, ficou determinado que lá no campo de atuação do SUS, Sistema Único de Saúde, a formulação da política de medicamentos atribui ao setor saúde a responsabilidade pela execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, dá toda digamos assim, as funções, né, do SUS, a atuação do SUS, né, na formulação, então, da política de medicamentos. Então, se fala dessa política de medicamentos, e essa política de medicamentos passa a ser de responsabilidade do SUS como um todo, né, e daí fala dentro da própria legislação assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, aí vem a primeira vez que se denomina o termo assistência farmacêutica dentro da nossa legislação. Então, a partir do momento que se utilizou esse termo assistência farmacêutica, a coisa andou um pouquinho mais. Andou quanto? Só comentando aqui que a assistência farmacêutica que a gente tinha antes dessa lei orgânica da saúde, então a central de medicamentos funcionou até 97. E depois disso, já com a nova lei da saúde, passou-se as funções que a SEMI tinha para vários órgãos e setores. Então, o que aconteceu? Se descentralizou um pouco essa questão tão centralizada da SEMI. As indústrias de medicamentos do governo foram praticamente encerradas, ficaram só com as indústrias de imunobiológicos, né? Então, a gente tem as indústrias de vacinas por aí, outros imunobiológicos, e o restante acabou sendo, a produção deixou de existir, passou a ser encerrada. 98 foi publicado. Oi? Você pode voltar o slide um pouquinho? Rapidinho. Posso. Nesse? O anterior. Tá. Aí, pronto. Obrigada. Você está copiando? Estava anotando por aqui. Que o material já está disponível. Obrigada. Tá. Então, em 98, foi publicada a Política Nacional de Medicamentos. A Política Nacional de Medicamentos, então, é um documento, né, que fala como que tem que ser toda a parte política, não parte política de político, né, mas toda a parte de gerenciamento dos medicamentos que vão ser distribuídos para a população. Então, em 98 que foi publicada essa política. O que essa política fala na sua
É uma portaria, uma legislação, né? O que ela fala, o que está descrito ali naquele documento? Que a política tem finalidades de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Isso é uma coisa bastante importante, isso é uma coisa que foi criado, claro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é responsável por isso, né? Então, hoje, se a gente tem um medicamento que uma indústria quer lançar no mercado, ela tem que, de uma forma documental, de uma forma, assim, bastante complexa, ela tem que comprovar que aquele medicamento tem segurança, eficácia e tem qualidade. Depois que ela comprova isso, que a indústria comprova isso, a Anvisa libera o medicamento, né, dá, então, o aval para o medicamento ser produzido, então, dá um registro para esse medicamento. Esse medicamento pode ser produzido por essa indústria e pode ser comercializado. Então, a partir daqui, então, a gente tem um cuidado maior com os medicamentos que são produzidos, né, no país e são liberados pela Anvisa. Porque até então a gente tinha uma vigilância sanitária, mas que não era tão rigorosa assim. Era muito mais fácil uma indústria lançar um medicamento, quer dizer, produzir um medicamento e pedir o registro desse medicamento e rapidamente esse medicamento era liberado e ia para o mercado. Com a criação da Anvisa, a gente teve uma rigidez maior nisso. E, infelizmente, a gente está numa situação bastante complicada agora, porque não sei se vocês viram, mas no Congresso veio lá um projeto de lei que a Anvisa teria que, em 5 dias, liberar vacinas que já foram liberadas em outros países por outras agências reguladoras. Isso é bastante complicado, porque nenhuma análise de nenhum medicamento pode ser feita em 5 dias. Então, estão querendo forçar uma situação que pode ser que seja, né, uma boa intenção na questão da vacina, mas pode abrir um precedente bastante complexo, porque se isso realmente acontecer, daqui a uns tempos as indústrias vão começar a chegar lá na Anvisa e dizer assim, olha, eu quero o registro desse medicamento aqui, vocês têm 5 dias, como vocês tiveram 5 dias para liberar as vacinas. E a indústria de medicamentos é uma indústria bastante complicada, bastante complexa. E eles fariam isso. Então, a gente está num momento bem complicado, porque se isso for aprovado, a gente vai ter problemas no futuro. E toda a questão de segurança, eficácia e qualidade de medicamentos vai estar bem comprometida. Que mais que é finalidade da Política Nacional de Medicamentos? Promoção do uso racional de medicamentos, a gente vai falar mais à frente sobre isso, é importantíssimo e a gente tem um papel muito importante nisso. E o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. Então, a Política Nacional de Medicamentos, ela, né, garante que os medicamentos essenciais eles sejam distribuídos para a população como um todo. Então, eles têm algumas diretrizes para alcançar esses objetivos. E que diretrizes que seriam essas? A adoção da relação de medicamentos essenciais. Então, existe, né, uma relação de medicamentos que são considerados essenciais, que também a gente vai ver mais à frente, eu não vou falar agora, porque senão lá na frente vai ficar muito repetitivo. Mas a adoção dessa relação de medicamentos essenciais, então existe uma listagem de medicamentos que são considerados essenciais e que são comprados e o governo tem que garantir a distribuição para todo mundo. Regulação sanitária de medicamentos, então voltando à questão da agência reguladora, né? Reorientação da assistência farmacêutica. Então, fica muito claro aqui na política a questão da assistência farmacêutica, que ela tinha que passar daquele modelo antigo, da época da SEMI, uma coisa centralizada, tosca e tudo mais, para alguma coisa mais moderna e que
realmente tivesse um resultado melhor para a situação que a gente tem no país hoje. E isso foi bastante importante na questão da assistência farmacêutica. Está descrito isso na Política Nacional de Medicamentos. Que mais? Promoção do uso racional de medicamentos, a gente vai ver, desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, a própria política já exige, vamos dizer assim, que o desenvolvimento científico e tecnológico exista, para que a gente não fique parado no tempo, promoção da produção de medicamentos, então, algumas ações deveriam e devem ser feitas para evitar que a gente tenha desabastecimento de medicamentos, que a gente não tenha os medicamentos necessários, que a gente não tenha os medicamentos mais modernos e assim por diante. Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Essa parte eu acho que está faltando um pouquinho, que a gente estava conversando anteriormente. Eu acho que essa questão de capacitação das pessoas que trabalham no sistema deveria ser melhorada, né, para que elas realmente conhecessem o sistema como um todo. Aí, 2003, vejam o tempo, né? De 98 para 2003, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, então, alguns anos depois, né? E foi aprovado no ano seguinte a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, ou seja, em 2004 que a gente teve essa política nacional, então, definindo como que a assistência farmacêutica deveria se comportar, digamos assim. Então, é uma coisa muito recente, né, 2004 para 2021 é uma coisa muito recente. E daí, dentro dessa política, a gente tem a definição de assistência farmacêutica, que é a que está vigente até hoje. Então, puxei toda essa história para a gente chegar aqui na definição de assistência farmacêutica, que seria considerado como um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Então, não só tratar dos doentes, mas fazer a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, né? Tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso ao seu uso racional. Então, aqui fica muito claro que toda a assistência farmacêutica ela tem que estar voltada para o medicamento. O foco é o medicamento. O foco não é o farmacêutico, não é o médico, não é o sistema. É o medicamento. Então, fica muito claro isso nessa definição. Esse conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos. Então, desde os primeiros passos, lá nos laboratórios que desenvolvem os medicamentos, né, nas indústrias que desenvolvem os medicamentos, todo o processo, a assistência farmacêutica tem que estar em todo esse processo, então, e nos processos que a gente conhece mais, que são, vocês já devem, como vocês já viram isso, o ciclo da assistência farmacêutica, né, seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação, né, além da garantia de qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação da sua utilização na perspectiva da obtenção de resultados concretos da melhoria da qualidade de vida da população. Ou seja, a assistência farmacêutica ela envolve todos os passos que estão ligados ao medicamento. Então, todos os passos do medicamento, desde o seu desenvolvimento lá na indústria até a utilização pelo paciente lá no final, tudo isso é o que a gente chama de assistência farmacêutica. Então, mudando um pouquinho isso e falando isso de uma outra forma, a gente pode dizer que a assistência farmacêutica é um grupo de atividades relacionadas com o medicamento destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade, e vai envolver abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma das suas etapas constitutivas, ou seja, cada uma do ciclo ali, cada uma das etapas do ciclo tem o medicamento envolvido, conservação e controle de qualidade, segurança e eficácia terapêutica dos medicamentos, né? Então,
é um foco bastante importante. Não adianta nada você ter o medicamento, mas esse medicamento não ter qualidade, não trazer um bom resultado, nada disso, né? Acompanhamento e avaliação da utilização, obtenção e a difusão da informação sobre o medicamento. Não é só o medicamento que é importante, mas a forma como você utiliza e a forma como você informa, né, como deve ser utilizado, como deve ser conservado, tudo isso é muito importante. Pense o seguinte, você pensa num medicamento que precisa de armazenamento em geladeira, porque ele tem que ficar em uma temperatura entre 2 e 8 graus. Então, o que acontece? Ele é produzido lá na indústria, dentro dessa temperatura, então numa área onde a faixa de temperatura está entre 2 e 8 graus, ele acabou de ser produzido, ele vai ser colocado dentro de um armazém, né? Esse armazém tem que estar nessa faixa de temperatura. Quando esse medicamento sai da fábrica e vai para uma distribuidora, ele vai dentro de um caminhão refrigerado, que tem que estar com essa temperatura de 2 a 8 graus. Quando ele chega lá na distribuidora, ele vai ser armazenado diretamente dentro de um ambiente refrigerado. Quando ele sai da distribuidora e vai para uma farmácia, ele tem que ir dentro de um ambiente refrigerado, seja uma geladeira, seja uma caixa de isopor, com gelo e tudo mais, mas ele tem que ir refrigerado. Quando ele chega lá na farmácia, ele tem que ir para a geladeira, com temperatura controlada. Aí, quando o usuário compra o medicamento, você não fala nada para ele, você não passa nenhuma informação. Aí ele chega em casa e guarda, ele sabe que tem que ir na geladeira porque ele recebeu dentro da caixinha, né? Tá levando para casa dentro da caixinha de isopor. Aí o que ele faz? Ele pega essa caixinha, põe dentro da geladeira, lá no meio da geladeira, e o medicamento dentro da caixinha. Tá certo isso? Não. Por quê? Porque a caixinha, na verdade, ela, pelo menos lá na farmácia, a gente fala, porque tem bastante desses medicamentos, a gente fala que a caixa, na verdade, ele tem que ficar no meio da geladeira, não pode ficar na porta, porque há alterância de temperatura. Isso. Ele não pode estar dentro da caixinha porque pode pegar bactéria, essas coisas, que tem alguns medicamentos que eles, né, que nem a insulina, aquela NPH, ela é reutilizável, o vidrinho, ela tem que usar por alguns dias. Uhum. Então, isso eu acho legal. A gente passa todo esse tipo de informação, mas tem os pacientes que vão buscar, eles não levam o isopor com gelo, e eles querem levar, assim, aquele dia de 40 graus, Moro aqui do lado da farmácia, é rapidinho. Aí, lá, graças a Deus, a gente tem essa consciência e ninguém entrega, até discussão. Ou leva com aquele gelo convencional, né? Ou se não, eles levam, também não pode ser gelo convencional, feito de água, tem que ser aquele reutilizável, aquele gelox. Tem todas umas regrinhas. Eles levam gelo, daí quando a gente diz que não vai entregar, nossa, a gente quase apanha. Não, mas agora pense nessa situação, a pessoa pega certinho, né, com a caixinha de isopor tudo certinho, com aquele gelo, chega em casa e põe lá dentro da geladeira com a caixa fechada. O que acontece? Enquanto o gelo estiver, né, gelado e não estiver derretido, ele vai conseguir manter a temperatura ali dentro. Mas o isopor é um isolante. Ele não vai conseguir... a temperatura que está fora da caixa, se a caixa estiver fechada, não vai conseguir entrar dentro da caixa. E aquela temperatura que está ali dentro, ela só vai se manter durante o tempo que o gelo conseguir manter aquela temperatura. Ou seja, eu guardar dentro da caixa fechada, dentro da geladeira, eu estou guardando a temperatura ambiente, porque o isopor vai isolar a temperatura de entrar dentro da caixa e manter a temperatura baixa. Então, às vezes falta isso, né? Quer dizer, tem todo um sistema, a gente chama isso de cadeia de frio, né? Toda essa cadeia de frio que o medicamento está sempre armazenado na temperatura certinha, chega lá na casa do paciente e ele armazena na temperatura errada. Agora eu pergunto, ele tem obrigação de saber? Não. Quem tem obrigação de saber? Nós.
Quem tem a obrigação de passar essa informação? Nós. Não é? Sim. Então, essa informação é muito importante. Muitas vezes a gente falha nessa falta de informação. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte: o usuário, o paciente, ele não tem obrigação nenhuma de saber, né? Se a gente não passar essa informação, ele vai continuar sem saber. Então, é a nossa função. Nós somos farmacêuticos por isso, porque a gente sabe e a gente precisa passar isso, porque a gente quer que o paciente utilize o medicamento da melhor forma possível, né, dentro das condições ideais. Então, às vezes, quem falha é a gente, não é o paciente. Eu posso ter uma informaçãozinha a mais. Eu passo uma informação até a maior, mais para eles. Quando eles começam a reclamar, eu falo assim, o valor do medicamento que eles estão levando. Uhum. Aí eu falo assim, se o senhor não cuidar, o senhor vai estar injetando água no seu corpo e perdeu todo esse valor. Pois é. Aí eles começam a cuidar e não reclamam a segunda vez. Aquela coisa, né? Dói no bolso, né? A gente cuida mais. Então, quando a gente fala de assistência farmacêutica, a gente está falando disso. A gente precisa não só cuidar do medicamento, mas a gente precisa passar as informações. Essas informações são importantes, porque senão, lá no final, a coisa toda vai dar errado. Então, assistência farmacêutica engloba tudo que envolve o medicamento. Então, desde o desenvolvimento até a utilização final lá do paciente. Se a gente não cuidar, lá no finalzinho, né, 90 minutos do segundo tempo, vai dar errado. Então, vejam qual é a importância da gente dentro desse sistema todo. É fundamental, porque se a gente não se atentar, a coisa não vai dar certo. Porque a gente não se atentou, não é porque o resto não funcionou. Ok? E a educação permanente, né, é extremamente importante por isso. Porque muitas vezes não somos nós, farmacêuticos, que vamos passar essas informações. São as pessoas que auxiliam a gente no dia a dia. Então, se a gente não treina, se a gente não passa as informações para essas pessoas que estão auxiliando a gente, elas também não têm obrigação de saber, né? E elas não vão passar, porque elas não sabem, simplesmente, porque a gente não fez esse treinamento, a gente não passou. Então, vejam que não dá para jogar nas costas dos outros, não. Porque quem tem informação e quem tem que passar essa informação ou diretamente para o usuário ou para os nossos colaboradores ali, somos nós. Né? Porque a gente está fazendo farmácia exatamente por isso, para conhecer o medicamento. Bem, então, só finalizando, esse aqui é um desenho do ciclo da assistência farmacêutica, para vocês lembrarem dele. Então, tem todas essas etapas, né? Desde isso aqui sem falar de fabricação e tudo mais, mas já quando a gente pensa no sistema já dentro do governo. Então, tem um processo de seleção, né? Então, selecionar os medicamentos que vão fazer parte da lista do governo para serem comprados, a programação de compra, aquisição, armazenamento, distribuição e a dispensação. E ali na dispensação tem um ponto bastante importante. Não que não exista o farmacêutico em todas as etapas, ele existe. Mas ali na dispensação ele existe de uma forma bastante importante. Porque ali no processo de dispensação é que vai ter a orientação farmacêutica, né? E os serviços clínicos farmacêuticos vão aparecer. E dentre esses serviços clínicos farmacêuticos, então, a gente tem a atenção farmacêutica, dentre outras coisas. Então, por isso que a assistência farmacêutica tem um papel fundamental para que lá no final a gente tenha um processo de atenção farmacêutica, acompanhamento e tudo mais, bastante eficaz, né, com bons resultados. Mas isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas, então, que eu acho que eu já segurei vocês demais por aqui hoje, né?
Perguntas? Dúvidas? Colocações? Comentários? Nada? Nem perguntar se vai ter chamada, ninguém vai perguntar? Tudo tranquilo, prof. Pergunte, Andressa, se vai ter chamada, então. Vai ter chamada, já que ninguém perguntou, né? Sempre tem alguém que tem que perguntar. A chamada vai ser feita depois que o vídeo é processado, junto com o vídeo sai uma listagem de todos que participaram. A hora que entrou, a hora que saiu, tudo mais, daí de lá eu faço a chamada, tá? Show, professor. Obrigada. Beleza? Então, gente, até semana que vem. Semana que vem, nós vamos ter aula na quarta-feira? Na quarta, sim. Acho que na terça que não, porque é quinzenal, né? Sim, mas não vai ser feriado, né? Eu acho que não. Acho que é só até meio-dia. Também acho que é só até meio-dia. Pelo menos nos anos anteriores, acho que foi assim, pelo que eu lembro. Eu também... Não, professor, tem que ter carnaval até quarta. Não tem que ter carnaval nenhum esse ano, não, senhor. Nada de carnaval, hein, gente? Só descansando em casa. Tá, então... eu acho que quarta-feira a gente tem aula normal, né? Então, a gente se encontra semana que vem. Não, a gente se encontra sexta-feira, né? Quem puder participar da reunião. Quem não puder, daí a gente vai gravar tudo e daí, esse sim, a gente se encontra só na semana que vem. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Boa noite. Uma boa semana para vocês, uma boa noite e até.